Bom dia, paz do Senhor a todos. Então, essa é a primeira escola dominical dos adolescentes na Praia do Siqueira, depois desse período de isolamento. E nós queremos convidar a todos que estejam aí no Facebook para participar da nossa aula conosco. Estamos aqui também com algumas alunas, presencialmente, e eu te convido a participar conosco então hoje. A nossa lição nesse trimestre vai falar sobre os heróis do Antigo Testamento. A nossa primeira lição está falando sobre José, um adolescente do bem. Convido vocês que têm a revista em casa e aqui também para estar abrindo a primeira lição para a gente iniciar. O versículo-chave dessa lição diz assim: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Gênesis 39, 21. Nesse momento, nós faremos uma oração para a gente dar prosseguimento à aula. Convido a vocês a fecharem seus olhos em casa e aqui também para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu já te agradeço por nós estarmos aqui, Senhor, depois desse período tão distante, Senhor, fisicamente, Senhor, mas espiritualmente estávamos unidos, Senhor, ansiando essa volta, Deus, aqui, ao mesmo tempo limitada, Senhor, mas é um motivo de alegria por nós estarmos interagindo, Senhor, também com outras pessoas através dessa live. Então, que o Senhor possa se fazer presente nessa aula, fala conosco, ó Deus, em cada momento, e nos ensina, Senhor, assim como o Senhor ensinou José, Senhor, a passar por cada momento da sua vida. É isso que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Então, meninas, partindo para a introdução. Os filhos de Jacó não suportavam mais conviver com José. Além do notório favoritismo do pai, José também contava aos irmãos os sonhos que Deus lhe dava, nos quais todos se curvariam diante dele. Certo dia, tomados pela ira, os irmãos de José pensavam em matá-lo. Mesmo não tendo concretizado esse ato terrível contra o seu irmão mais moço, eles vendiam José como escravo aos ismaelitas. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Pela sua conduta, José era responsável pela organização da casa de Potifar. Mas a esposa do seu senhor começou a assediá-lo. Como José resistiu às investidas, a senhora o acusou de tê-lo atacado e o jovem foi mandado para a prisão, onde permaneceu por vários anos. Então, essa introdução, ela já faz um resumão de tudo aquilo que a gente vai falar durante a lição. Então, eu convido vocês a ir para o ponto 1, agora da lição, quem tem o exemplar. Quem não tiver, acompanhe ouvindo junto com a gente. Ponto 1, o sonho de Deus. Aqui nesse momento, eu vou convidar a Manuela para vir e ler o primeiro parágrafo para a gente. Jacó casou-se com uma das mulheres, sendo Raquel, com quem teve 2 filhos, José e Benjamim. A que Jacó mais amava, Raquel, morreu no parto de Benjamim. Além disso, quando José nasceu, ele já era idoso, o que aumentou a sua predileção pelo menino. Tudo isso provocava ciúmes aos seus outros filhos, o que piorou quando Jacó deu a José uma túnica colorida. Os irmãos também estavam chateados com José, porque ele partilhou com a sua família 2 sonhos que teve. No primeiro sonho, todos estavam colhendo feixes no campo, quando os feixes dos irmãos se inclinaram ao dele. No segundo sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para José, como se Jacó
Lia e os seus 11 irmãos o reverenciassem. Ok, obrigada, Manu. Gente, nesse ponto 1, eu achei muito interessante que tem um versículo em Gênesis 29:30, que vocês podem até procurar na Bíblia de vocês, que diz que Jacó, ele amava mais a sua esposa Raquel do que a sua esposa Leia, ou Lia, em algumas versões, né? Aqui na nossa revista diz Lia, mas na Bíblia de alguns diz Leia, mas é a mesma pessoa. Então, diz aqui também que José era o filho preferido. Aí, partindo dessa questão, a gente tira as conclusões. Já que Raquel era a esposa mais amada, José logo seria o filho preferido. Não só pela questão de Raquel ser a esposa mais amada, mas também pela questão dele ter tido esse filho na velhice. Era o seu filho caçula. Então tem essas duas questões aí que fizeram José ser, né, o filho predileto de Jacó. E tem uma questão também que foi dita na sexta-feira sobre essa questão que a Manu leu sobre os irmãos de José, que o invejavam, né? Tinha essa questão da disputa porque eles sabiam que José era o filho mais amado, que o pastor trouxe na sexta-feira para quem estava presente, para quem estava assistindo o culto na live, ouviu o pastor dizer que a Isabelle, que também está aqui, trouxe uma questão a ele, lendo um versículo da Bíblia que se encontra em Mateus, capítulo 5, verso 44. Eu convido vocês a abrirem para mim, por favor, que fala sobre a questão de amar os inimigos. Mas o que eu achei interessante que o pastor relatou, que a Isabelle trouxe a questão sobre nós sermos cristãos e termos inimigos. Que ela questionou, né, o pastor, como assim? Se a gente é cristão, a gente não pode ter inimigos, certo? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que a gente tem que seguir? Então, como assim amar os inimigos? Eu achei uma pergunta muito interessante e é relevante aqui nesse assunto pra gente. Já abriram vocês e vocês em casa também? Acompanhem junto com a gente. Letícia, você pode vir aqui para ler para mim, por favor? Mateus capítulo 5, verso 44. A Letícia vai ler para a gente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém. Obrigada, Letícia. Gente, então, nesse versículo diz: amai os vossos inimigos, né? E amai os que vos perseguem. Então, a questão da Isabelle foi exatamente essa. Como é que a gente ama inimigos se nós, como cristãos, né, que seguimos a Jesus, não podemos ter inimigos? A questão é o seguinte, que foi a explicação do pastor para ela e eu tomei para mim. Na realidade, existem pessoas que, assim, não gostam da gente, né? Por alguma ocasião, tem algum tipo de implicância, algum tipo de inimizade conosco. Mas, na realidade, então, esses inimigos são as pessoas que são para conosco. Nós não temos que ter inimigos. Esses inimigos podem ser pessoas que têm alguma coisa contra nós. Então, essas pessoas que têm alguma coisa contra nós, nós devemos amá-las. Foi essa explicação que o pastor deu e foi assim, uma coisa que eu achei muito relevante na história de José, que era exatamente isso. Eram irmãos. Naturalmente, a gente tira a conclusão, nossa, são irmãos, é da família, gente. Nós temos que amar. Mas
existia essa questão. Os irmãos de José eram os inimigos dele, porque o invejavam. De certa forma, criaram aquilo no coração, e na própria Bíblia diz também que Jacó sabia disso, mas ele preferiu deixar quieto, só no seu coração. Então vamos seguir aqui, gente. Certo dia, isso já é o segundo parágrafo do ponto 1. Continuando. Certo dia, Jacó mandou José até onde estavam seus irmãos para ver o rebanho. Os irmãos, já bastante irritados com o predileto de seu pai, desejavam matar o jovem. Eles quase o fizeram, mas Rúben, o irmão mais velho, conseguiu fazer os outros desistirem desse desatino. Mesmo assim, eles o lançaram em uma cova. Foi quando avistaram uma caravana de mercadores para quem venderam José como escravo. Essa parte da história está se tratando de um episódio que os irmãos de José foram apacentar as ovelhas na cidade de Siquém, assim o seu pai Jacó esperava. Mas os seus irmãos, no caminho, decidiram: vamos para Dotã, outra cidade, ninguém vai saber mesmo, né? Nós levamos as ovelhas, apacentamos, trazemos de volta para o nosso pai, ninguém vai ficar sabendo. Só que Jacó, ele pediu o seu filho mais amado, que estava com ele, para ir atrás de seus irmãos, para levar mantimento, né? E quando José ele foi pelo caminho até Siquém, ele chegando lá, ele não encontrou seus irmãos. Então ele perguntou ao homem que estava no caminho se ele havia visto os irmãos dele, né? Eram 10 homens, de repente ele poderia ter visto 10 pastores levando ovelhas, e o homem disse que sim. Sim, eu vi os seus irmãos. E eles disseram, eu ouvi eles dizendo que iam para Dotã. E José, assim, desviou o caminho e foi para Dotã. De longe, diz a própria Bíblia, de longe, quando seus irmãos viram José, eles já começaram a premeditar matar José. Só que o irmão mais velho, ele falou uma palavra para mim, isso é uma palavra de temor. Os irmãos estavam tomados de ódio, mas existiu, assim, um mísero momento em que eles tiveram, o irmão mais velho teve a ideia no caso: não podemos ter sangue inocente e da nossa família nas nossas mãos. Não podemos matá-lo. Podemos fazer outra coisa, jogá-lo naquela cova, mas não matá-lo com as nossas mãos. Então foi assim que eles o fizeram. Naquele momento jogaram na cova, e diz aqui, como a gente leu aqui no finalzinho, que José foi vendido como escravo para mercadores ismaelitas que passavam no caminho. Eles já estavam a caminhos do Egito, como a gente sabe bem da história, e passando por ali, Judá, outro irmão de José, teve essa ideia: não, então vamos vender José, porque aí a gente mata o animal, pega a túnica colorida que o nosso pai deu exclusivamente para ele, passa o sangue do animal e diz que José foi morto por um animal. E está acabada a história. Nós ficamos livres, não tem mais ninguém para nos fiscalizar, e nós nos livramos de José. Continuando aqui, terceiro parágrafo do ponto 1. Chegando ao Egito, José foi vendido ao capitão da guarda do faraó, Potifar. Lá ele tornou-se um escravo doméstico, responsável pela casa do seu senhor.
tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. A mulher de Potifar, porém, vendo que José era um jovem atraente, tentou seduzi-lo, mas o rapaz resistiu às suas investidas. Revoltada com aquela recusa, ela agarrou José pela roupa, mas ele conseguiu fugir, acusado injustamente de atacar a mulher de seu senhor. José foi levado para o cárcere. Aqui é mais um período da história de José quando ele chega no Egito. Depois que ele foi vendido lá em Dotã, ele foi levado para o Egito e lá Potifar comprou. Chegando lá, José começou a fazer trabalhos de escravo doméstico, na casa de seu senhor. Mas o que me chama mais atenção nessa parte da história é que José, tudo que ele fazia, prosperava. José ele tinha todos os motivos para renegar Deus nesse momento. Vocês já pensaram nisso? Nós nunca passamos por uma situação dessa, de escravidão ou coisa parecida, graças a Deus. Mas se você parar para refletir na história de José, ele tinha tudo para renegar Deus nesse momento. Mas uma coisa que eu achei incrível foi que José, tudo que ele aprendeu até os seus 17 anos, que na Bíblia diz que aos 17 anos foi esse período que José trabalhava ali com seus irmãos, apacentando ovelhas. Então ele era muito novo. Pode ser da idade até de algum de vocês ou de alguma de vocês aqui. 17 anos é muito novo. Você, naquela época, talvez ele já tinha atingido a maioridade, mas mesmo assim, muita pouca idade. E José ele já tinha uma convicção naquilo, tudo que ele tinha aprendido com seu pai. Ele guardava a palavra de Deus no seu coração verdadeiramente. E eu até separei um versículo aqui, um versículo lá em Salmos, que diz assim, muito conhecido. Quando eu falar, talvez vocês até vão lembrar e vão completar. Que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso foi exatamente o que José fez. José ele tinha a palavra de Deus guardada no coração dele. Porque, independente do lugar em que ele estava, ele foi fiel aos ensinamentos de seu pai, os ensinamentos morais de um homem e também os ensinamentos da palavra de Deus. Ponto 2. Diz assim: Deus era com José. Aqui eu vou ressaltar um ponto que eu achei mais importante nessa lição. Que 2 versículos da Bíblia têm a mesma fala. E a gente vai até ler, porque quando eu li isso tocou muito no meu coração. O Senhor estava com José, também na prisão. Os chefes dos carcereiros logo percebeu que ele era diferente dos outros e o colocou como líder de todos os prisioneiros. Então aqui a gente já vê uma diferença. Na casa de Potifar, tudo que José fazia prosperava. E lá o seu senhor, um ponto que eu não falei, que eu tenho que ressaltar agora, Potifar deu tudo o que ele tinha na mão de José. Na Bíblia diz também, na história de José, que Potifar só sabia do pão que ele comia. Tamanha a responsabilidade de José naquela casa e o tamanho da credibilidade que ele tinha. E Potifar também ele reconhecia que Deus abençoava a vida dele por causa da vida de José. Se não fosse José ali, talvez os negócios de Potifar estariam do mesmo jeito.
também estavam presos o copeiro e o padeiro do rei. Certa vez, os dois estavam abatidos por causa de dois sonhos que não conseguiam decifrar. José, a quem Deus concedeu o dom de interpretação, ouviu cada um deles. Segundo a interpretação de José, o copeiro voltaria a trabalhar em 3 dias, mas o padeiro morreria enforcado. Então aqui eu convido vocês a abrirem, nesse momento, em Gênesis 39, versículo 2, inicialmente. O versículo 2, parte A de Gênesis, ele ressalta algo que a nossa revista já falou no início do primeiro parágrafo aqui do ponto 2. Diz aqui em Gênesis 39, no versículo 2: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Isso foi quando ele estava na casa de Potifar. Já passando para Gênesis 39, 21, nós vamos ver novamente: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então aqui nós vemos que a Bíblia diz 2 vezes que o Senhor estava com José. E isso foi dito enfaticamente aqui na Bíblia, e foi o que me chamou a atenção. Porque José, como eu disse, ele tinha tudo para renegar a Deus, tinha tudo para deixar tudo aquilo que ele tinha aprendido, porque ele estava num momento de sofrimento. O que me fez lembrar agora de uma palavra que eu li hoje pela manhã no grupo da EBD dos jovens, se eu não me engano, que o professor Marcos Vinícius disse que, diferentemente da nossa vida secular, por exemplo, na escola, nós estudamos, aprendemos disciplinas, aprendemos matérias diferentes, estudamos e fazemos uma prova para ser aprovado. Mas na nossa vida espiritual no reino de Deus, nós fazemos a prova antes, para aprender as lições depois. E isso eu achei uma coisa muito linda, e verdadeiramente foi isso. José talvez estava lá com seu pai, tranquilamente, sendo o filho preferido, né? Ganhou uma túnica de presente. Os seus irmãos o invejavam por causa disso. Então José estava tranquilo. José, ele ainda não tinha tido uma experiência tão grandiosa assim com Deus. E quando começou esse processo todo de provação na vida de José, ele continua sendo fiel. Então, quando José ele passou a demonstrar isso, e o mais incrível é que Deus estava com ele, e eu entendo que o jeito que José agiu demonstrava que ele sabia verdadeiramente que Deus estava com ele. Então, por essa prova toda que José passou, Deus estava com ele em todo momento. E as lições que ele tinha que aprender, ele foi aprendendo com o passar do tempo, até chegar ao momento final que a gente vai falar mais pra frente. Segundo parágrafo, gente, do ponto 2. As coisas aconteceram aos 2 homens, o padeiro e o copeiro, né, que nós lemos anteriormente, como José havia dito. Mas o jovem continuou esquecido por mais 2 anos. Aqui diz que o jovem foi esquecido por mais 2 anos, por quê? Porque quando ele estava na prisão com esses 2 homens,
José assim decifrou, né, o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. Disse que o padeiro morreria, enforcado, e o copeiro iria voltar ao seu trabalho normal. Então, ao copeiro, José fez um pedido. Falou assim: lembra de mim quando você chegar lá perante o faraó e fala de mim a ele. Talvez, né, ele dê solução aqui à minha situação. Talvez ele me solte, ou talvez ele minimize a minha pena. Alguma coisa José esperava. Talvez naquele momento José pensou: nossa, essa é a minha oportunidade de sair daqui. Talvez é essa oportunidade que Deus me deu. Às vezes a gente é assim. A gente pensa que certas situações que acontecem, nossa, isso aqui é Deus agindo. Mas na realidade, além de Deus agir nos mínimos detalhes, Ele age de forma surpreendente. Aquilo que talvez, não, está tão óbvio, a gente pensa que é desse jeito que Deus vai agir, Deus transforma a situação e faz uma coisa sobrenatural para nos livrar. E no caso de José foi exatamente isso. E eu anotei uma coisa aqui sobre essa questão do dom de José de interpretação de sonhos. Eu anotei a seguinte frase aqui: a cada um Deus deu um dom, e cabe a cada um de nós usá-lo para glorificar o nome do Senhor. Porque não adianta a gente achar que a gente sabe dar uma palavra, que a gente sabe, né, orar, ter compaixão pelo outro, ajudar, para a nossa própria glória. Porque existem muitas pessoas que dão com essa mão, né, mas deixam a outra descoberta. O que eu quero dizer com isso? Você faz, mas você quer que os outros venham, né? E na obra de Deus não é assim. Tudo que você faz com o dom que Deus te deu, você tem que fazer para a glória de Deus, independente se tem alguém vendo ou não. Porque se não tiver ninguém fisicamente humano vendo, Deus está vendo. E melhor que seja Deus que esteja vendo do que qualquer pessoa. Gente, vamos seguir aqui. Deus, porém, que tem o controle de todas as coisas, faz com que o seu servo fosse lembrado. Então, depois de 2 anos, daquele episódio que José pensava que o copeiro ia lembrar dele, eu acho que o copeiro ficou tão emocionado com a sua libertação, que naquele momento ele não lembrou. Isso é o meu pensamento humano. Porque talvez não, com certeza, os planos de Deus era que o copeiro não se lembrasse realmente naquele momento, porque o plano dele era muito maior para José. Então, depois de 2 anos, o copeiro se lembrou. Por quê? O Senhor deu ao faraó 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. O faraó teve esses 2 sonhos, né? Com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E as magras, elas devoravam as gordas. 7 espigas de milho formosas e 7 espigas de milho ressequidas, né? Franzinas. E essas 7 franzinas, elas devoravam as espigas de milho formosas. E o faraó ficou perturbado com esse sonho, porque ele não conseguia decifrar. Então ele chamou sátrapas, magos, ele chamou todos os encantadores do Egito, porque o faraó, né, tinha todo o poder. Ele chamou várias pessoas e ninguém conseguiu decifrar o sonho de faraó. Nesse momento, o copeiro, que era aquela pessoa que ficava ao lado do rei, né, servindo vinho e fazendo essas coisas, ele se lembrou do momento dele de aflição, há 2 anos atrás, em que José tinha decifrado o sonho dele e do padeiro, e aconteceu. Então ele falou assim: Senhor, né, se o Senhor me permite falar, existe um jovem hebreu lá na prisão, naquele período que eu passei lá, que
ele tem um dom de interpretações. E eu e o padeiro, nós tivemos 2 sonhos difíceis de serem interpretados. Mas aquele jovem interpretou e aquele sonho aconteceu realmente. Talvez o Senhor, possa ser ajudado nesse momento também. E assim foi feito. Faraó mandou que trouxessem o hebreu à sua presença. José não perdeu a oportunidade de dizer ao faraó que somente de Deus vinha a revelação daqueles mistérios. Diz assim em Gênesis 41:16: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Naquele momento, José usou o dom que Deus tinha dado para ele verdadeiramente para a glória de Deus. Porque José reconheceu que aquele dom que ele tinha não era dele. Que se Deus não estivesse com ele na casa de Potifar, se Deus não estivesse com ele no cárcere, talvez ele não teria chegado até ali, na presença do faraó, mesmo estando tudo no plano de Deus. E ele sem entender nesse momento. Então, eu anotei aqui: não murmure quando as situações não acontecerem conforme o esperado por você. Que os caminhos de Deus não são os nossos, Deus não pensa como a gente. Os pensamentos de Deus são muito mais sobrenaturais, vão muito mais além do que a gente. Eu posso dar um exemplo simples aqui do cotidiano de vocês? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, depois eu vou partir para vocês. Eu, quando eu era um pouco mais nova, ainda no ensino fundamental, eu tinha sonhos que eu ia ser, tal profissão, eu ia exercer isso, eu ia fazer aquilo, e várias coisas. E o tempo foi passando e aquilo persistiu, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando chegou o momento da escolha, que a gente acaba o ensino básico, que a gente tem que fazer uma escolha, na verdade o meu caminho mudou. E mudou de uma forma assim que eu olhei, que eu falei assim: por que eu estou indo para essa área? Nem eu sabia no início. Por que eu estou estudando para essa área? Mas eu digo para vocês que conforme foram se passando os anos e eu estudando naquela área, eu fui entendendo que eu precisava daquilo. Eu precisava estar naquela área para crescer aqui dentro, sim, na obra de Deus. Porque quem me conheceu há anos atrás não imaginaria nem que eu estaria aqui falando para vocês. Porque a timidez era tremenda, a vergonha era tremenda. Então, nem eu me imaginaria aqui falando para vocês. E eu digo que essa área que eu estudei, que eu me formei, Deus usou para me auxiliar nessa parte. Isso foi uma ferramenta. Deus poderia ter trabalhado de forma diferente comigo, Que a gente pensa assim: não, Deus tira a timidez, vai lá e em mim tira. Na verdade, Deus ele foi trabalhando com o passar do tempo comigo. Eu fui aos poucos me desenvolvendo tanto, na área profissional como aqui dentro. Então, às vezes a gente não entende. Por isso que eu falei aqui: não murmure quando as situações não acontecem como esperado. Que eu digo que até um certo período, como eu disse, eu me perguntava o que é que eu estou fazendo aqui. Muitas pessoas, eu ouvi muita coisa durante o caminho. Você está fazendo essa área porque é mais fácil? Você não teve condição de ir para outra área porque é mais cara? A gente ouve muita coisa. Essa área as pessoas sofrem muito, ganham pouco. Mas na realidade Deus tinha e tem um propósito, com essa área que eu escolhi. Então a gente não pode murmurar. A gente sim tem que perguntar a Deus: Deus, para quê? Para quê?
que o Senhor me colocou aqui? Qual é o propósito? Eu quero saber para eu poder crescer. E José, naquele momento, quando o copeiro se lembrou dele, que ele chegou na presença do faraó, que ele honrou a Deus com aquele dom que ele tinha, Deus honrou a vida dele também, que é o que a gente vai ver agora. Com a direção do Espírito de Deus, José ouviu os sonhos e previu 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre a terra. Então era exatamente aquilo, as 7 vacas gordas e 7 espigas ressequidas eram 7 anos de fartura, que ia ter muita comida. E quando as espigas fraquinhas, magrinhas, engoliam as espigas gordinhas e as vacas magras engoliam as vacas gordas, eram o quê? Que os anos de fome viriam logo em seguida. Era isso que o sonho estava dizendo ao faraó e José interpretou. Aí tem muita gente que pensa assim, tá, José interpretou, mas várias pessoas que passaram falaram também, né? Várias coisas para José. E como é que o faraó acreditou em José? Já pararam para pensar nisso? Vocês estão aí em casa, vocês estão aqui, vocês já pensaram nisso? Os planos de Deus, eles são tão grandes que naquele momento o faraó poderia ter duvidado. E esse menino veio, que é hebreu, veio lá da terra de Canaã. Ele falou aqui, mas será que é isso mesmo? Mas na realidade, quando José decifrou o sonho, o que aconteceu? O faraó sentiu paz. Ele reconheceu ali verdadeiramente um jovem em que o Espírito de Deus habitava. Porque como a gente leu aqui nesses 2 versículos aqui em Gênesis 39, né, no versículo 2 e depois no versículo 21, o Senhor estava com José. Por isso que eu disse para vocês que era tão importante esse versículo, que ele foi enfatizado 2 vezes, porque o Senhor estava com José. Então Deus, ele tinha direção de tudo que acontecia com ele, independente se parecesse turbulento. Sendo assim, José sugeriu ao faraó que nomeasse um governador capaz de armazenar alimento nos anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. José, eu acredito que ele não tinha intenção de se colocar em momento nenhum. Até porque ele olhou, não, eu sou um jovem, sou tão novo e sou hebreu, ele nem vai olhar para mim. Mas os planos de Deus, como eu disse, são maiores que os nossos. Nós não temos noção do que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, pequeno, né? A gente pensa pequeno, isso aqui tá bom para mim. Mas a gente tem que saber o que Deus tem pra gente. Que Deus sempre quer o melhor, assim como nossos pais, né? Nossa mãe, nosso pai, eles sempre querem o melhor pra gente. O faraó agradou-se de José e o nomeou como governador do Egito, a segunda maior autoridade do Egito. Então, de irmão invejado, passando para escravo na casa de Potifar, depois no cárcere, José passou a governador do Egito. Nunca passaria pela cabeça de José chegar tão alto. Uma terra estrangeira que adorava a vários deuses. José estava longe da sua família, jovem, muito jovem. Pensando eu aqui, deveria ser por volta de uns 20 e poucos anos que José tinha. Muito jovem e mesmo assim cheio da presença de Deus. Vamos partir para o ponto 3 agora, gente. A recompensa pela fidelidade. Embora José tenha se casado e constituído família no Egito,
o soberano Deus sabia que ele tinha algumas dores a serem tratadas. Essa família no Egito foi o seguinte: logo que José foi constituído governador do Egito, o seu nome foi trocado. Então, no Egito, José era conhecido como Zafenat-Paneá. Esse era o nome que usavam para o governador José no Egito. Seu nome hebreu continua sendo José, mas o seu nome no Egito é Zafenat-Paneá. E ele se casou com a esposa de um sacerdote de lá. Então, José constituiu família no Egito. Só que aqui, como diz na nossa lição, Deus sabia que ele tinha algumas dores a serem tratadas, né? Assim como qualquer um de nós pode ter feridas antigas, porque José foi arrancado da sua família, se vocês pensarem. Ele não teve como se despedir do seu pai. José era um jovem, foi arrancado da sua família e ele ficou anos longe do seu pai. Mais de 10 anos. Era o filho preferido, mais agarrado ao pai. Vocês imaginam uma coisa dessa? Sem saber que o pai já era velhinho, sem saber se o pai ainda estava vivo. Assim, como houve fome em Canaã, terra de onde veio José, os seus irmãos foram ao Egito comprar alimentos. Então, olha o que Deus fez. Deus precisava reconstituir os laços dessa família, mas dessa vez precisava haver uma correção aí, precisava haver um perdão, cura de feridas na vida de José. E os irmãos dele precisavam ver Deus verdadeiramente na vida dele. Então, o que aconteceu? Os 7 anos de fartura acabou, começaram-se os 7 anos de fome. E a fome não trouxe ao Egito. A fome também chegou lá na terra de Canaã, onde estava o pai de José, os irmãos dele, os sobrinhos, as esposas, né? As outras esposas de Jacó, a sua tia, porque a sua mãe havia falecido no parto do seu irmão Benjamim. Então, Deus assolou a terra com a fome para que pudesse colocar tudo no lugar novamente. Assim como houve fome em Canaã, terra onde veio José, os seus irmãos foram ao Egito comprar alimentos. Você se lembra daqueles 2 sonhos que chatearam a família de José? Aqueles 2 sonhos que a gente leu no início, que José sonhou sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, e o outro sonho com 11 molhos de trigo se curvando também a ele. E aquilo ali aumentou a ira dos seus irmãos, porque ele falou 11 molhos. José tinha, 11 irmãos. Então logo eles pensaram: não, você está achando o quê? Que nós vamos nos curvar perante você? E o sol, lua e as estrelas seria Jacó, a sua tia e os seus 11 irmãos se curvando perante ele. Então eles acharam talvez que José estava soberbo, achando que nós vamos nos curvar a ele. Mas na realidade, esse sonho ele veio se concretizar agora, mesmo sem os irmãos de José saberem. Pois bem, em busca de comida, os seus irmãos se prostraram diante do governador do Egito, ou seja, de José. Como no Egito ele era chamado de Zafenat-Paneá, eles não iam saber que era José, até porque José tinha crescido. Então não tinha como reconhecer. Embora eles não o tenham reconhecido, José logo soube quem era eles, mas ficou calado. Gente, naquele momento, José tinha tudo para humilhar os seus irmãos. Ele sendo governador do Egito. José escolheu ficar calado. Ele tratou seus irmãos asperamente. Asperamente, o que eu quero dizer com isso?
ele foi duro com seus irmãos naquele momento. Eles não entenderam por quê, né? Que eles chegaram falando que eles eram da terra de Canaã, né? Que cuidavam de ovelhas e que tinham o pai, que tinham um irmão que tinha ficado, porque assim José perguntou, porque sabendo que eles eram seus irmãos, ele perguntou como estava sua família. Mas José foi duro com eles, porque vocês imaginam, mais de 10 anos sem ver aqueles que venderam ele. A reação dele, né? Eu acredito que foi até branda. Porque se José agisse por impulso, ele poderia mandar matar os irmãos, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Deus estava com ele e José andava segundo os propósitos de Deus. Astutamente, José criou algumas situações para testar seus irmãos. Quais foram essas situações? José, no primeiro início, ele acusou seus irmãos de serem espiões. Vocês não vieram aqui buscar comida, não. Vocês vieram espiar a terra do Egito e ver as fraquezas que tem aqui. Seus irmãos ficaram apavorados, né? Falando, não, senhor, nós viemos aqui comprar como todo mundo, porque a terra de Canaã está sendo assolada e tal. Mas José, naquele momento, ele queria testar o caráter de seus irmãos. Ele queria saber se seus irmãos eram as mesmas pessoas que tinham feito aquilo com ele. Ou se eles mudaram. E se até mudaram com seu irmão Benjamim, que ficou lá. José, né, queria ter a comprovação que ele tinha o pai dele vivo. Ele queria ter a comprovação que ele tinha o irmão dele vivo e bem tratado. Ele queria garantir que o seu irmão não fosse tratado da mesma forma que ele foi. E não tenha passado por aquilo também, ou por coisa pior. Então, o primeiro teste foi esse. José acusou eles de serem espiões, prendeu o seu irmão Simeão, no caso, o seu segundo irmão mais velho, prendeu Simeão e pediu que eles voltassem para Canaã e buscassem o irmão mais novo. Então, eles assim fizeram, voltaram para lá. Chegando lá, vocês imaginam, contaram a história para Jacó. Jacó não liberou Benjamim. Porque ele falou, eu já perdi o irmão de vocês e eu não vou perder Benjamim. Por quê? José e Benjamim eram da esposa mais amada de Jacó. Então ele não podia perder, né, a única herança que tinha sobrado de Raquel. Mas a fome foi apertando, aqueles mantimentos que eles tinham foram acabando. E os irmãos tinham que voltar para comprar comida, certo? Só que o outro irmão estava lá. E se eles não levassem o irmão mais novo, eles não iam conseguir pegar a comida. Então, Judá se prontificou pela sua própria vida para poder ser como fiador de seu irmão, certo? Para que, se acontecesse alguma coisa a Benjamim, fosse cobrado da vida dele. Se ele tivesse morrido ou se ele ficasse preso, fosse cobrado da vida dele. Então, assim, os irmãos puderam voltar, tendo Judá como fiador de Benjamim. Eles voltaram para o Egito. Chegando lá, José os recebeu, levou eles para a casa dele para comer, né, junto com ele ao meio-dia. Mas o que aconteceu? Eles acharam estranho, né? Pô, a gente comer na casa do governador. Por que a gente, né, tem esse privilégio de comer na casa do governador? Ele nem conhece a gente. Eles comeram. Mas José colocou outro obstáculo para fazer outro teste aos irmãos. Pegou uma taça de prata, colocou dentro dos sacos de mantimento. Na verdade, ele colocou dentro do saco de Benjamim. Os outros irmãos estavam só com os mantimentos. Quando os guardas foram procurar o copo de prata, que logicamente José os acusou, né? Eles acharam no saco de Benjamim. E o que aconteceu? Os irmãos de José tinham falado assim: o senhor está nos acusando, mas nós não fizemos nada.
E se por acaso o senhor encontrar esse copo de prata aqui em um dos sacos, nós vamos fazer o seguinte: todos nós vamos ser seu servo, e no saco daquele que você encontrar o copo de prata, você pode matar esse. E eles encontraram o copo de prata no saco de quem, gente? De Benjamim. Logo aquele filho mais amado de Jacó, o único que ficou, o que não podia morrer, o que não podia acontecer nada, porque o seu pai estava temendo deixar o seu filho ir até o Egito. Então os seus irmãos entraram em desespero. Um desespero tremendo, que o que aconteceu? Eles foram até Jacó. Eles foram até José novamente. Chegando até José, lá na casa dele, eles suplicaram Judá, né? Falando, os seus irmãos todos prostrados perante José, suplicaram que não fizessem isso com Benjamim. Judá se colocou à disposição para pagar a pena de seu irmão. Então José ali, ele estava num momento de grande aflição, de luta, porque ele sabia que aqueles ali eram seus irmãos, mas ele queria também testar o caráter. E naquele momento da confissão que seus irmãos fizeram, ele entendeu que Benjamim não estava sendo tratado da mesma forma, que os seus irmãos tinham um temor muito grande do que poderia acontecer com Jacó se acontecesse alguma coisa a Benjamim. Então José, ele teve os momentos que ele estava com seus irmãos, ele saía, chorava, lavava seu rosto e voltava, porque ele não aguentava. Ele queria dizer que ele era José, mas ele queria saber primeiro se seus irmãos tinham mudado. Então, naquele momento, Deus estava tratando dele já. E seguindo aqui, José fez com que eles voltassem a Canaã e trouxessem Benjamim até ele. Os irmãos obedeceram ao governador e quando voltaram ao Egito com o irmão mais novo, foram surpreendidos com a cilada de José, que eu expliquei para vocês. O que fez com que eles se prostrassem diante dele, e olha o que Judá falou. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Judá fez uma humilde súplica ao governador José, contando toda a história da família, inclusive o desaparecimento do próprio irmão, que na cabeça deles, José estava sumido no mundo, já tinha morrido. Assim, Deus libertou José daquela mágoa profunda, porque eles viram que eles prezavam pela vida de Benjamim e eles achavam que tinham perdido aquele irmão, José. Então ele perdoou seus irmãos e mandou que buscassem Jacó e toda a sua família em Canaã. Então, gente, o que a gente pode tirar dessa parte aqui que a gente leu? Que o fruto do arrependimento é o perdão. Porque se seus irmãos talvez não tivessem mostrado um arrependimento ali naquele momento, José não teria conseguido liberar o perdão. Vamos abrir em Gênesis 45, agora só para a gente ler, porque a confissão que José fez aqui aos seus irmãos, quando ele disse que era ele, é muito linda. É Gênesis 45, do capítulo 4 ao 8, que diz assim: E disse José a seus irmãos. Aqui nesse versículo, José já tinha dito que era ele para os seus irmãos. E ele disse em seguida: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeis para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Por quê?
para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já há 2 anos de fome e meio na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida para um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Então José, para vocês verem, essa para mim foi a confissão de perdão de José. Porque nesse momento ele não acusou, não apontou os irmãos, falou: eu reconheci vocês, eu virei governador do Egito. Em nenhum momento José fez isso. Na verdade, ele pediu que os irmãos dele se aproximassem dele e ele liberou ali o perdão. Falou: ei, não fiquem tristes, não fiquem angustiados em nenhum momento, porque não foram vocês que me mandaram para cá, e sim Deus, que tinha o propósito de conservar vidas. José reconheceu que o propósito de Deus ali naquele momento foi de conservar a vida, tanto da família dele, quanto de todas as pessoas que moravam, próximas ao Egito e até longe, porque iam pessoas que viajavam, assim como seus irmãos viajavam para comprar comida no Egito, gente. Deus colocou a fome em toda a terra e o Egito foi próspero. O Egito pôde sustentar essas terras porque Deus usou José para alimentar toda a terra nesse período. E José reconheceu, entendeu qual foi o propósito de Deus ali e perdoou aqueles que tinham ferido ele. E aquela ferida foi fechada e cicatrizada. E diz na Bíblia que José trouxe seus irmãos para uma terra próxima, a terra de Gósen, uma terra próxima dele, uma terra próspera, e cuidou de seus irmãos, do seu pai, das suas famílias. Partindo aqui, gente, para a conclusão, Manu, lê aqui para mim, por favor. A Manuela vai estar lendo a conclusão aqui para a gente finalizar essa lição. Tudo se cumpriu conforme José havia previsto. Ele juntou tanto alimento aos anos de fartura que apenas o Egito tinha suprimento ao tempo de escassez. Todas as nações compraram alimentos do Egito. José se manteve fiel a Deus na prisão e no palácio, como escravo e como governador. Em nenhum momento ele murmurou ou se revoltou com o Senhor. José apenas manteve o temor e a certeza de que Deus transforma a maldição em bênção. Amém. Obrigada. Gente, então estamos finalizando essa lição de hoje. Eu quero agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui assistindo. Espero que tenham sido abençoados com essa palavra. E assim também as alunas que puderam estar aqui presencialmente. Eu já agradeço a todos, tenham um bom dia e até a próxima aula no próximo domingo.